A filosofia, ela é uma ciência para a definição das ciências. Sócrates foi o principal indivíduo, né, na origem da filosofia grega. Pararmos para fornecer instrumentos, para que a pessoa possa começar a pensar por si mesmo, cada vez de mais cedo, e não pensar pelo feed do celular, não pensar pelo barulho da JBL. A melhor maneira que você tem de destruir a literatura brasileira é dentro de uma escola. Olá, amigos que acompanham o The Papo, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do seu podcast semanal. O The Papo tá no ar! Tem que botar uma trilha sonora aí pra... Se der, né? Um dia. Vamos botar. Sejam muito bem-vindos. Se você chegou até aqui, lembre-se de se inscrever no nosso canal, dar um joinha, comentar aqui embaixo, dizer de onde que você tá falando, para saber se o nosso sinal tá chegando bacana aí em você. E é importante quando você comenta que a plataforma entende que o assunto é relevante, tá? O canal é relevante, e ele vai espalhar aí para mais pessoas. Ajuda a gente a chegar esse ano ainda a 5 mil inscritos. O que você acha? Bora fazer esse desafio aí dos 5 mil inscritos? E hoje o The Papo vai falar sobre filosofia. E para falar com a gente sobre isso, a gente está aqui com Everton Maciel. Muito obrigado. Muito obrigado professor de filosofia. Professor de filosofia pela Unifap, que vai falar com a gente sobre muitas coisas na filosofia. Cara, adoro. É um papo que eu gosto pra caramba, é de filosofar. Tinha um padre, eu acho que vocês lembram dele, Padre Aldenor Benjamin. Grande jornalista, grande padre também, filósofo, fantástico. E a gente ali passava horas conversando, eu e o Padre Aldenor. Gostava muito de bater papo com ele. Pensa numa turma que eu gosto de bater papo, que é professor de filosofia e padre. Eu tenho um amigo que ele é o ex-padre, ele ia ser padre, passou 6 anos no mosteiro, sabe como é o nome da reforma? Seminário. E aí ele desistiu, mas a gente sempre bate papo e fala sobre muitas coisas, inclusive falamos muito sobre Deus também, que é sobre o que a gente vai conversar hoje aqui também. Obrigado, professor, por ter atendido nosso chamado. Gostaria que você fizesse uma breve apresentação sobre você. Quem é o Everton? Eu que agradeço o convite para participar do programa The Papo. Eu sei que vocês já desenvolvem um trabalho honesto e envolvendo uma comunidade grande, que é o Amapá, que se tornou uma comunidade grande. Meu nome é Everton Maciel, eu sou professor de filosofia por formação acadêmica. Isso significa uma formação diferente, às vezes, da formação profissional. Originalmente eu sou radialista ou jornalista também, como vocês desempenham esse papel importante aqui. Eu reconheço e considero essa uma das profissões mais relevantes e importantes dentro de uma sociedade, né? Existem vários graus, várias escalas na qual uma profissão como essa deve ser desenvolvida, e quando eu vejo isso sendo desenvolvido por colegas que valorizam tanto o ambiente no qual vivem, no qual trabalham, a cultura local, né? Quando fazem uma coisa tão direcionada para um público tão importante quanto os seus vizinhos, né? Os seus amigos, as pessoas que transformam aquela comunidade numa coisa em progresso, né? Em movimento. Eu fico sempre feliz disso, né? Mas enfim, como eu disse, a minha parte de formação acadêmica é, de fato, ligada à área da filosofia. Isso significa graduação, mestrado, doutorado. Entre outros defeitos, eu sou gaúcho. Entre outros defeitos, eu sou gremista. Então, vim aqui para o Amapá e gosto muito de estar aqui, né? Gosto muito de poder trabalhar na Universidade Federal do Amapá. O curso de filosofia na Unifap ele é relativamente novo, se você comparar, por exemplo, com outras graduações no Brasil, pessoas que progridem muito na área da pesquisa, né, que possuem uma formação muito mais voltada para a área da pesquisa. Aqui a UEAP, por exemplo, já desenvolve um trabalho muito importante na área de filosofia, na área de formação de professores para o Estado, para os municípios. E isso é uma coisa muito importante porque nós não nos sentimos nunca sozinhos, né? A gente sabe que a gente está integrado dentro de uma comunidade que é muito maior do que nós, né? E encontrar maneiras de colaborar com essa sociedade faz parte também do trabalho
de professores ou de filósofos, como alguns gostam de chamar, apesar de eu não gostar muito desse título. Então, assim, em linhas gerais, se você me perguntar quem eu sou, essa é uma pergunta filosófica tão difícil de resolver, né? Quanto outras coisas. Eu sou uma pessoa que não gosta de rótulos, né? Eu não tenho um rótulo que pode ser pregado na minha cabeça, né? Ou jornalista, filósofo, esse tipo de coisa. Esses rótulos, eles não me agradam e eles se mostram também ineficientes. Né? Você pode observar, quando as pessoas começam a te identificar muito com alguma coisa, essa coisa pode dar muito certo, mas pode não dar certo também, pode dar errado. Você acaba tendo que trocar de meio, né? Você troca de veículo de comunicação, você troca de parceria, você vai fazer uma coisa que te desenvolve, que colabora mais contigo, com a tua família, com a comunidade na qual tu vive, porque o rótulo, em geral, ele não cai bem. Então, assim como todos aqui que nos ouvem, eu sou aquele que gosta de se identificar como alguém feliz, alguém encantado pela vida, alguém bem-humorado, que inclusive é professor de filosofia eventualmente. Desde quando você está aqui no Amapá? Eu vim para o estado do Amapá no ano de 2018. 2018. Eu fiz concurso público, acabei ficando, me apaixonando, como açaí todo dia. Você queria me oferecer um chimarrão agora há pouco, eu falei, não, mas se tiver um açaizinho, eu pego sim. E Everton, o que é filosofia, cara? A filosofia, ela é uma ciência para a definição das ciências. Então, ela não é uma ciência humana, necessariamente, ela não é uma ciência como a matemática, não é uma ciência como as ciências naturais, biologia, física. A filosofia, ela trabalha genuinamente com aquilo que há de mais humano na formulação de conceitos. E, basicamente, ela existe há 2.500, 2.600 anos, ela tem uma origem na Grécia, ela tem uma origem na tentativa desesperada do ser humano de encontrar soluções para seus problemas, para os problemas que o cercam também, que sejam soluções genuinamente humanas, que não sejam soluções que tergiversam aquilo que há de humano em nós, que precisam a todo momento apelar para entidades que não são comprovadas materialmente, ou se precisar apelar para conceitos que não são eventualmente comprovados materialmente, que essa formulação, que a organização desse conceito seja uma organização que convence os seres humanos de uma maneira filosófica, organizada, genuinamente científica, com algum tipo de método. A filosofia, ela não pode se propor a esconder coisas, ela não pode se propor a bravatar coisas, a dizer coisas da boca para fora. Ela vai sempre demandar daquele que se movimenta com pretensões filosóficas os seus pares, né? Essa pessoa ela está suscetível a interrogações, a críticas, ela precisa se mostrar vulnerável e crítica com relação àquelas coisas que ela mesma professa, as coisas nas quais ela mesma acredita. E assim, em linhas gerais, existem muitos tipos de filosofia, né? Eu citei algumas de maneira bem en passant, né? Quando eu falo em ciências naturais, quando eu falo em ciências exatas, como a matemática, a aritmética ou geometria, são todos... Você tem filósofos dentro dessas linhas. Essas coisas são filosofias. São filosofias. Elas são filosofias e são filosofias fechadas, hermeticamente fechadas e abertas ao mesmo tempo para a comunidade de pessoas que trabalham com essas coisas, né? Então, você não pode pegar um quadro e rabiscar números e chamar isso de matemática. Você precisa fazer isso com um método próprio que é genuíno e interno àquela matemática. E isso nada mais é do que filosofia da matemática. Como eu disse, ou aritmética, ou geometria. Com as ciências naturais, funciona absolutamente da mesmíssima forma. Existem métodos, procedimentos que são internos à química, à biologia. Esses métodos, esses procedimentos, eles são internos e eles também precisam ser discutidos com a comunidade de pessoas que, de fato, entendem a respeito daquilo. E quando você pergunta o que é filosofia ou o que a filosofia faz, obviamente não existe uma resposta uníssona para isso, né? Eu tinha um professor, você lembrava antes da gente entrar no ar, né?
a respeito da importância dos padres, dos sacerdotes na área da filosofia. De fato, foram as primeiras pessoas num país católico, como é o caso do Brasil, de formação colonial católica. Essas pessoas elas foram muito importantes dentro da filosofia e muitas delas continuam sendo muito relevantes dentro da filosofia em virtude da atividade filosófica que desenvolvem em torno de suas religiões, né? E existe muita filosofia dentro dessas religiões, e filosofia da religião é uma área importante dentro da filosofia. E, fundamentalmente, o processo de formação da atividade filosófica se deve muito a essa distinção que, quando eu fico distinguindo ciências de maneira geral, a gente sempre faz dentro da filosofia. A filosofia ela acaba sempre se dividindo entre prática e teórica. Ela depende desses dois elementos práticos e elementos teóricos. Existem algumas filosofias que são muito mais práticas do que teóricas. Por exemplo, a ética, a política, essas são disciplinas da filosofia que são eminentemente práticas. Elas possuem um conteúdo muito prático. A gente quer que essas coisas tenham efeito prático no mundo. Quando a gente fala de política, quando a gente faz teoria política ou quando a gente faz filosofia moral, que às vezes é chamada de ética, a gente quer que isso tenha um reflexo no mundo, no comportamento das pessoas, que as pessoas fiquem, entre aspas, convencidas de que isso é uma coisa melhor do que se nós não tivéssemos isso à disposição ou tivéssemos um outro modelo também filosófico, também com pretensões filosóficas operando sobre uma determinada sociedade. São disciplinas práticas, mas ela também depende sempre de movimentações teóricas. A filosofia é o trato carinhoso, o cuidado com os conceitos. Então, os conceitos eles não podem ser vazios de significado. Eles precisam atingir as pessoas em virtude da sua forma, a forma do conceito. Imagina a retórica, né? Imagina alguém, um jornalista que fala muito bem, ele bota o dedo na câmera. E essas coisas elas também possuem importância. Essa retórica, isso possui importância para a filosofia. Mas também é importante, além dessa forma, o conteúdo dessas coisas que são proferidas com pretensões genuinamente filosóficas. Esse conteúdo importa, esse conteúdo tem uma relevância prática e também uma relevância teórica. É por isso que a filosofia, quando é levada ou tirada desse ambiente prático e se encaminhando mais para elementos teóricos, a filosofia ela possui características de beleza. As pessoas gostam de filosofia, ou pelo menos aquelas pessoas que têm algum sangue correndo nas veias, elas dizem gostar de filosofia em virtude da beleza que tem nisso, né? Você lê um livro, você não lê o livro inicialmente querendo criticar o que está sendo escrito ali. Você lê o livro com a pretensão de entender. E existe uma beleza nisso, existe um conforto nisso, existe algo de contemplativo nisso. E esse lado teórico da filosofia, ele é fundamentalmente contemplativo. As pessoas elas não querem estar certas a respeito de um determinado assunto, simplesmente procurando opiniões que se acomodam com as suas crenças, com as suas verdades, com as coisas que elas gostariam de ver representadas no mundo. As pessoas elas também procuram esse tipo de conforto em virtude de uma espécie de beleza teórica que há nisso, né? Então existem filosofias, como eu disse, práticas, eu citei duas apenas para exemplificar, política e ética. A gente poderia citar muitas outras, né? Alguns diriam que todo tipo de ciência natural é uma prática. Você tem filósofos dentro da psicologia, né, cara? A psicologia... Nietzsche, acaba virando... Freud, Jung, Nietzsche, Foucault, essas pessoas elas são filósofos daquelas áreas. Sim. São pessoas que são fundamentalmente pensadoras de determinadas áreas. Toda ciência, quando vai ser aprofundada, ela se torna um tipo de filosofia. Tá? Toda ciência, quando ela se torna um pouquinho mais profunda, quando ela deixa de servir apenas para uma técnica, construir prédios. Olha que coisa importante, né? Construir a técnica que envolve a nossa iluminação, a câmera que nos filma, aquilo que nós temos. Todas essas coisas elas são técnicas importantes, mas para que a gente chegue nelas, a gente precisa de pessoas pensando elas
com um ar tão científico que vai colocar isso tudo num patamar de filosofia. Mas, enfim, eu sei que você vai para outras perguntas. Para me manter sair das questões práticas e entrar nas questões teóricas da filosofia, a filosofia possui muito esse elemento contemplativo. As pessoas, por exemplo, criticam muito, dentro da filosofia acadêmica, criticam muito a filosofia da autoajuda, né? Aquela filosofia mais rasa, um pouco mais retórica, que foi feito muito para que a filosofia, para que o livro chegue no indivíduo com menos estudo filosófico, com menos condições de compreender alguma coisa. Esse tipo de filosofia é fundamentalmente teórica também, porque ela também busca uma certa contemplação. Ela é válida também, né? Ela possui um grau de validade, porque eu gostava muito do professor Larry Wisniewski, né? Ele dizia assim, bom, o pior livro vai ganhar da melhor novela. Né? Então, o pior livro que você abrir na sua frente, ele vai acabar ganhando da melhor novela. Então, nós estamos com uma novela sensacional no ar, fecha, desliga a TV e abre o livro que você vai ter algum ganho prático. Então, assim, muitas pessoas que hoje divulgam a filosofia, filósofos importantes que foram nacionalizados, alguns deles com uma origem universitária muito importante e com uma retórica popular muito boa, o professor Clóvis Barro, o Pondé, todas essas figuras, elas são importantes a seu modo, porque elas, de certa forma, popularizam a filosofia. E se isso vai ser ferramenta para que as pessoas se interessem por filosofia, busquem uma maneira dentro da universidade, que é uma maneira super organizada e super válida, tá? A filosofia e a universidade, elas existem de maneira quase concomitante. Sim, elas são absolutas, elas existem de maneira concomitante. Uma universidade sem filosofia, sem ciência sendo produzida ali dentro, ela não cumpre as pretensões universais. Ela não está disposta a responder questões que sejam universais, que elevem aquelas coisas que estão ali sendo estudadas ao patamar de ciência. Possui validade técnica, possui validade formativa. É muito importante que as pessoas possuam capacidade técnica de operar coisas, mas a filosofia é aquilo que está ali há 2.500, 2.600 anos, dando aquele caráter de universalização para aquelas ciências. E, enfim, né, não existe uma resposta única, né, o que é filosofia. As pessoas tendem muito a ou dar uma resposta meramente teórica, ou dar uma resposta meramente prática, ou se aproximar de uma resposta, como a gente se aproximou aqui, ligado a essa contemplação, que é a filosofia enquanto qualidade de vida para as pessoas, né? As pessoas, elas se sentem mais confortáveis estudando aquilo que elas estudam, compreendendo de forma menos rasa aquilo que elas ouvem, aquilo que elas acompanham no noticiário ou através dos livros. A filosofia ela opera por todas essas frentes, a teórica, a prática, a qualidade de vida dos indivíduos, todas essas coisas estão ligadas à filosofia. Ela foi tida como um assunto perigoso, né? Na época do Aristóteles, dessa turma aí, foi tido como algo perigoso, porque ela batia direto com a religião, né? Sócrates foi o principal indivíduo, né, na origem da filosofia grega. A filosofia, ela possui, de fato, essa origem grega, apesar de muitos tentarem arrastar a filosofia para o Oriente. Existe filosofia oriental, mas a origem da filosofia, ela é fundamentalmente grega. E o que há de perversão nisso, né? O que há de perversão nessa origem inicial e que acompanha a filosofia há tanto tempo? Essa perversão, ela fundamentalmente nasce porque a origem da filosofia entre os gregos, passado períodos importantes, que é o período cosmogônico, onde as explicações elas eram muito rasas e ligadas à matéria, passado o período dos grandes retóricos da filosofia, dos grandes professores de filosofia que apenas tentavam atingir a multidão, mas que trocavam a sua opinião filosófica de acordo com o público que estava sendo atingido, né? Esse período retórico. Passado esse período, o período de síntese envolve dois grandes pensadores, Platão e Aristóteles. Um está muito mais ligado a essa filosofia
não material, Platão, uma filosofia contemplativa, uma filosofia ligada ao mundo das ideias, e outro está ligado muito mais a uma filosofia analítica. Então, esses dois métodos de fazer filosofia, que são diferenciados desde Platão e Aristóteles, eles estão postos. No meio dessas duas figuras, existe um grande personagem, que também foi um grande retórico, que foi Sócrates. Sócrates foi aquele indivíduo que não deu uma resposta meramente teorética e não deu uma resposta meramente prática para as perguntas da filosofia. Ele deu uma resposta ligada à vida reta, à vida filosófica. Enquanto você tem, por exemplo, na Ética, Platão perguntando qual a maneira justa de viver, qual a maneira reta de viver, aquela maneira que mais nos aproxima do mundo das ideias, do mundo perfeito, enquanto você tem na política alguém como Aristóteles perguntando qual é a melhor forma de governo, Sim. Qual é a forma de governo mais justa aqui para a nossa sociedade, se ela está ligada a um governo daqueles que mais são os mais sábios, daqueles que são os mais preparados. Dele, né? A política é dele, né? Várias obras de política, a teoria política inicial começa com Aristóteles. Então, todas essas coisas elas estavam em Platão e Aristóteles. A gente brinca que a história da filosofia ela é uma grandíssima nota de rodapé, especialmente a Platão, mas com muitas pitadas analíticas de Aristóteles. O Sócrates foi aquele pervertido no meio do caminho, entre esses dois filósofos, que não se perguntou qual que é a maneira justa de viver ou qual que é a melhor maneira de viver. Ele se perguntou o que é uma vida boa, né? O que é uma vida boa. E daí surgem coisas importantes para a história da filosofia, como, por exemplo, a ideia socrática que é muito retórica, né? Tudo que sei é que nada sei. Né? É óbvio que isso a princípio, uma cobra se alimentando pelo próprio rabo. Isso possui uma espécie de contradição interna, uma retórica interna a isso. Como Sócrates foi essa pessoa que tentou levar uma vida filosófica, ele evidentemente foi perseguido, porque o senso crítico de Sócrates fez com que ele fosse considerado alguém perturbando a juventude, né, desvirtuando a juventude do seu caminho, que devia ser ou dedicado à lavoura, ou dedicado ao comércio, ou dedicado a atividades meramente práticas, ou dedicado à política, sim, mas de maneira fundamentalmente prática, real e não contemplativa, não envolvendo essa beleza de vida. Então, Sócrates ele é o grande santo padroeiro. A filosofia não tem santos padroeiros, tá? Mas ele é o grande santo padroeiro da filosofia nesse sentido, em virtude de haver nele essa coisa que é a espécie de perversão inicial que a filosofia carrega até hoje. Então, quando você vai acusar alguém comunista, quando você vai acusar alguém neoliberal, você está no frigir dos ovos acusando essa pessoa de tentar levar uma vida filosófica muito extrema. Às vezes muito crítica, às vezes acrítica demais. No caso de Sócrates, fundamentalmente crítica, né? E isso levou ao fim da vida dele, inclusive de maneira trágica, né? Uma tragédia dentro da história da filosofia, porque ele foi morto pelo Estado que ele tanto amava, né? Ele preferiu ficar ali para tomar cicuta e morrer em meio aos seus amigos, do que abandonar essa filosofia de vida dele, né? Viver no ostracismo, viver fora do controle daquelas pessoas que ele amava, né? Essas coisas elas fazem parte da história de vida inicial dessa filosofia que é tida muitas vezes como pervertida, que você fala. E a gente falou de 3 autores aqui, são muito conhecidos, né? Claro, são os pais aí, a base, né? Porque eu estou citando eles porque é o que a gente aprende na escola hoje, no ensino médio, digamos, né? Essa filosofia que é falada no ensino médio hoje, o que se fala hoje para o ensino médio? Que a gente falava de Aristóteles, Platão, mas a gente não passava por autores, eu até anotei aqui, a gente não passava pelo estoicismo, a gente não passou pelo estoicismo, a gente não viu isso. E eu vejo que o estoicismo é uma filosofia muito boa e atual para a gente viver, muito parecida também, caminha ali com o cristianismo, com algumas coisas, né? Com o próprio Sócrates fala algumas coisas bem parecidas também. O próprio Jesus fala algo que
Para te ter uma ideia, Jesus ele fala algo que os filósofos já falavam, né? Inclusive, o pai do estoicismo é o Sêneca. Sêneca. E ele fala algumas coisas, Jesus Cristo fala algumas coisas em relação a ser até o modo de vida, né? Então, o que que se fala hoje no ensino médio de filosofia? O que que estão aprendendo? Mudou alguma coisa de antigamente ou ainda se fala apenas de Sócrates, Platão e Aristóteles? Ó, fundamentalmente, eu sou um professor de filosofia política e, eventualmente, de ética. Então, eu não sou um professor de filosofia da educação. Eu vou começar Mas respondendo... o senhor tem conhecimento do que se fala. Exato. Eu vou começar respondendo a tua pergunta pelo começo e se puder, eu falo rapidamente desse segundo elemento que você cita, que é importante, sim, que é o elemento histórico, né? Hoje nós temos colegas, professores, filósofos que são panfletários no melhor sentido possível do estoicismo. E por bons motivos, tá? A filosofia ensinada fundamentalmente para as nossas crianças e adolescentes, existe uma grande polêmica em torno disso. E eu vou resumir essa polêmica na seguinte frase: ensinar a respeito de filósofos ou a respeito da história da filosofia não é o mesmo que ensinar a filosofar. Tá? São coisas muito diferentes. Tá? Você ensinar história para o indivíduo, assim como ensinar história para o indivíduo, não significa pedir para que ele decore datas, decorar nome de personagens históricos ou coisa do tipo. Não ajuda a construir um senso crítico. Isso, né? essas coisas elas não ajudam a construir um senso crítico. Então, fundamentalmente, nós precisamos partir desse pressuposto, né? Nós não temos aí uma coincidência genuína entre ensinar a respeito de filósofos, a respeito de história da filosofia e ensinar as pessoas a filosofar. Não significa que não haja muita utilidade, né, em falar de filósofos para os nossos filhos, para as nossas crianças, para os alunos do ensino fundamental, para os alunos do ensino médio. Existe muita utilidade nisso. A maneira é como isso chega nesses menores, né, nessas pessoas ainda em processo formativo não consolidado, ela é muito polêmica. A melhor maneira que você tem de destruir a literatura brasileira é dentro de uma escola. Você pega Machado de Assis, um dos nossos... É muito raso o que se... Você manda alguém ler Machado de Assis no ensino fundamental, no ensino médio, você está colocando um ódio sobre Machado de Assis que essa pessoa não vai reverter. Né? Essa pessoa ela não vai reverter esse rancor, esse ódio. As professoras de literatura, os professores de literatura, eles já mais ou menos compreenderam que essa não é a melhor maneira de ensinar literatura para os nossos alunos. Os professores de filosofia, eles já sabem há muito tempo que a melhor maneira de ensinar filosofia para os alunos não é fazendo com que eles engulam pontualmente filósofos, né? Ou a história da filosofia, apesar de haver utilidade nisso. Ensinar as pessoas a filosofar é dar para elas a oportunidade naquela faixa da vida, de que elas tenham contato com uma experiência que é filosófica, simplesmente porque nós não podemos negar essa experiência a elas. É por isso que nós ensinamos letras, é por isso que nós ensinamos matemática, é por isso que nós ensinamos história, porque nós não podemos negar para esses indivíduos, naquela faixa formativa deles ali, e existe uma variação de conteúdo que precisa ser respeitada. Nós não podemos negar para eles esse tipo de experiência. E, obviamente, a gente sabe, né, que as pessoas elas não adquirem amor pela matemática tendo 5 aulas de matemática por semana. Amor pela língua portuguesa ou pela literatura tendo 5 aulas de literatura por semana. Mas essa experiência não pode ser negada a esses indivíduos. Essas disciplinas, português, matemática, elas melhoram substancialmente a capacidade crítica do indivíduo diante da sociedade que ele vai precisar enfrentar. Sim. Que vai o receber e que vai precisar receber as coisas que ele pensa, a maneira como ele vê o mundo também. Então essa simbiose entre indivíduo e sociedade depende demais dessa condição desses indivíduos de se aproveitarem dessas experiências incipientes com matemática, com português, inclusive com filosofia. Então, se não precisasse de justificativa nenhuma para manter, por exemplo, uma disciplina como filosofia dentro do ensino médio, e as pessoas, bizarramente, elas discutem, por que não tiramos filosofia dali? Por que não tiramos sociologia dali?
Se isso não serve para nada. Isso não serve para nada porque você não entendeu o que isso está fazendo ali. Isso está dando para aqueles indivíduos a oportunidade de que eles tenham contato com alguma coisa e que eles possam decidir amanhã ou depois por si mesmos se eles vão querer continuar com esse contato ou não. Se ele sair dali dizendo, a filosofia não serve para nada mesmo, é porque ele, enfim, não entendeu o que aquilo está fazendo ali. Ele nasceu para pangaré, sabe? Nasceu para carregar a caixa de banana, nasceu para... Ele deve se manter dentro daquele mundinho no qual ele não quer sair, ele não deve sair dali, ele foi condicionado àquilo. No entanto, se nós negarmos essa experiência para todo mundo, nós não vamos dar para as pessoas a oportunidade de decidirem a respeito das suas próprias vidas, a médio e a longo prazo. Então a filosofia ela está ali para, junto com as outras ciências, essas que eu citei, matemática, história, geografia, português, literatura, ela está ali para dar para as pessoas a oportunidade que elas possam simplesmente experimentar, degustar algo para saber se elas gostam disso ou não, né? Então, quando eu fui professor de ensino médio, muitos alunos perguntavam, fora do ambiente costumeiro da sala de aula, professor, vale a pena estudar filosofia no ensino superior? Claro, aquelas pessoas elas estavam sendo com 16, 17 anos, né? Pressionada pelos pais, vai para a faculdade, vai para o curso do Senai, adoro o curso do Senai, sou formado pelo Senai, tá? Sou manutenção de máquinas agrícolas. Se me botar um eixo de colheitadeira, um eixo de trator na minha frente, eu não sei mais diferenciar. Mas lá no meu processo formativo original, 13, 14, 15 anos, me foi dada a oportunidade de experimentar essas coisas. Tá? E isso é importante dentro do meu processo formativo. Isso é importante para que eu tenha, amanhã ou depois, a oportunidade de decidir o que eu vou, o que eu não vou fazer com a minha vida. A filosofia é só mais uma desses registros no qual um aluno chega para você e pergunta depois, professor, vale a pena estudar filosofia? E deu, olha, vale a pena estudar engenharia? Vale a pena estudar matemática ou estudar medicina? Sério mesmo, vale a pena. Vale a pena isso? É isso que você quer? Você está decidido por um curso na área da saúde? Você tem, de fato, aptidão, talento? Você vai se interessar pelos próximos 40, 50 anos de sua vida a trabalhar com cuidado, a trabalhar com vísceras e sangue? É isso que você quer? Então vale a pena estudar essas disciplinas dentro da universidade. Vale a pena, você tem de fato interesse, aptidão por sentar a bunda numa cadeira e ler durante 2, 3, 4 horas do seu dia, estudar de fato para fazer um bom TCC, uma boa monografia, uma boa tese de doutorado? Você tem aptidão para isso? Você é uma pessoa suficientemente resiliente para lidar com os fracassos desse... Se você se sentir assim, com toda certeza vale a pena estudar filosofia na graduação, no mestrado, no doutorado, tirar a filosofia do ensino médio de dentro do chapéu do Mundo de Sofia, do Jostein Gaden, citando alguns livros que ajudaram a divulgar muito a filosofia. Vale a pena tirar a filosofia de dentro desse chapéu e continuar, sim, estudando filosofia. Então, é para isso que a filosofia está ali. E aí, dentro do ensino médio, né? Dentro do ensino médio. E se tem uma coisa que a filosofia nos ensina boas perguntas devem ser valorizadas. Tá? Se alguém chega para ti perguntando o que eu faço com isso, é claro que pode haver muita incipiência nessa pergunta. Mas se você conseguir aprofundar essa pergunta, significa que você tem sim aptidão para filósofo. Se você conseguir ver a beleza que existe dentro da dúvida de um aluno que lhe chega e pergunta assim, professor, como é que é esse negócio de estudar filosofia na graduação aqui? Minha mãe está mandando eu lá para a Unifap, está me mandando para a UEAP. Vale a pena fazer isso? Olha, vem cá que a gente tem alguma coisa para conversar. Tá? Então, filosofia ela possui essa marca indelével do senso crítico. É você pensar a respeito da sociedade, é você pensar a respeito da economia social, da política, da ética, mas você conseguir reconhecer nisso em si mesmo. Reconhecer isso em si mesmo. E como eu não esqueço uma boa pergunta, eu apenas finalizo falando a respeito do estoicismo. O estoicismo é esse tipo de filosofia
muito ligada às origens da filosofia e muito ligada a uma contemporaneidade. As pessoas elas buscam demais por resiliência. Elas se sentem atacadas pelo mundo. Elas se sentem, assim como Sócrates foi atacado pela política que o cercava, pela democracia ateniense, né, que o condenou à morte. As pessoas elas buscam hoje esses elementos de resiliência, porque a vida anda muito angustiada, a vida anda com muitos elementos de estresse, muito ligados à ansiedade, muito ligados a pessoas que gostariam de estar contemplando com mais tranquilidade o silêncio da sua alma, do seu estudo, da sua casa na beira do rio. Adoro, né? Vamos para a beira do Igarapé. Daí o cara liga uma caixa de som, porque ele não suporta o silêncio. Você compreende isso? Sim. Ele não suporta a beleza do silêncio, do pequeno barulho que vem dos pássaros. Ele liga uma caixa de som. A caixa de som vale mais do que todo aquele trapiche. Essa imagem ela é muito presente na cabeça de todos nós aqui no Amapá, né? Ele não suporta aquilo. Uma filosofia como o estoicismo, ela acaba sendo muito resgatada, ou ela acaba sendo muito demandada nessa contemporaneidade que nós vivemos, em virtude dessa resiliência que ela traz em si. Ela é suficiente para que o indivíduo leve toda a sua vida de maneira parcimoniosa, como gostaria de Sócrates, né? Como eu devo viver? Eu não acho que ela seja suficiente para isso. Mas as pessoas que defendem esse tipo de filosofia, né, uma filosofia da contemplação de si mesmo, da autossuficiência de si mesmo, da não necessidade de barulhos, de ruídos, o desapego, né? De reels, materiais, de feed, né? As pessoas que elas compreendem que isso é muito barulho, e visivelmente o estoicismo ele possui elementos que acalmam, né, a mente dessas pessoas, assim como você fez essa referência, né, entre Jesus Cristo e Sêneca, né? Assim como entre Jesus Cristo e Sêneca, assim como entre Sócrates e Jesus Cristo, você possui no outro elemento, né, no elemento do cristianismo, por exemplo, elementos de calma não para a mente, mas para a alma dos indivíduos, né? Então eles se sentem ali contemplados, eles se sentem ali confortáveis, é um lugar confortável, é um lugar contemplativo, e essas coisas elas estão, enfim, né, sendo cada vez mais valorizadas, cada uma a seu modo, né? Às vezes são desvalorizadas quando o feed, né, agride muito esses elementos contemplativos. Quando o rolar a barra, né, acaba agredindo muito esses ambientes contemplativos. Mas é por isso que o estoicismo é muito demandado hoje em dia. Então você acha que é suficiente o que estão ensinando na escola hoje? Eles saem de lá com um senso crítico? Eles saem... Eu acho que é necessário. Eu acho que é necessário. Não é suficiente, mas é necessário. É necessário. Tá? Coisas que tornariam isso suficientes, tá? Coisas que tornariam essas coisas suficientes. Se a gente conseguisse sair de dentro da escola com a filosofia e atingir, por exemplo, as famílias com a filosofia. Numa rotina familiar, as pessoas não têm tempo para isso. Por exemplo, imagina o seguinte, que a oportunidade que seu filho tem, que seu sobrinho tem de estudar, de manter a sua alma em silêncio e se concentrar na lição de um professor, durante aquele prazo ali de 5, 6 horas que ele fica dentro de uma escola. Vamos ser otimistas, eu e você? Tá? Uma escola de tempo integral. 8 horas dentro de uma escola, no máximo. Tá? 8 horas dentro de uma escola. E daí ele volta para casa e ele precisa fazer a lição de casa, tá? E ele faz a lição de casa na frente da TV. Ou ele faz a lição de casa com a caixinha JBLESC lá, torando pau na frente da casa dele lá. Tem que ter, né? Veja só, nós não conseguimos tirar a filosofia de dentro da escola e levar ela para casa das pessoas. Tá? As pessoas elas não querem esse nível de calma, de silêncio. Elas não querem pensar. Elas não querem. Pensar agride, pensar é desconfortável. Dói. Nós estaríamos fazendo um trabalho suficientemente sólido se a gente conseguisse atingir não crianças, mas pais, e perguntar assim: qual foi o primeiro presente relevante que tu deu pro teu filho? A maioria das pessoas
primeiro presente relevante que ela dá para uma criança é isso aqui, tá? A primeira coisa que uma criança daqui a 5, 6 anos vai lembrar, qual foi a primeira coisa relevante que você ganhou do seu pai? No meu tempo era uma bicicleta, perdão. No meu tempo era uma bicicleta. Uhum. É? Uhum. A bicicleta era o primeiro presente relevante que a gente tinha dentro de casa. Deixa eu arrumar pra rapidinho aqui. A bicicleta era a primeiro presente relevante que nós dávamos para os meninos, né? Uma boneca para uma menina, que é uma coisa muito marcada. Nós vamos tornar a filosofia uma coisa relevante para dentro da casa, quando a primeira coisa relevante que as crianças ganharem dos seus pais vai ser uma escrivaninha, sabe? Tá vendo essa mesa de trabalho que você usa aqui? A mesa que ele usa para operar os botões dele ali, cheio de computadores e tal. Nós não damos para os nossos filhos, para os nossos sobrinhos, para os nossos amigos, isso aqui, ó. Um lugar confortável, onde eles possam ficar olhando para nada, tá? Para uma parede sem nada, tá? Estudando. Eles possam pegar o livro que eles trouxeram da escola, sentar ali e fazer o dever de casa deles. 90% das crianças no Brasil, assim, é óbvio que eu estou chutando esse dado, mas assim, é um dado empírico que eu tiro de você simplesmente pedindo para você pensar no seu filho, no seu sobrinho. Seu filho faz o dever de casa na frente da TV. Faz porque eu sei. Ou faz o dever de casa com a mãe ali batendo a louça, lavando a louça na mesa da cozinha. Enquanto vai estar te servindo ali o almoço com aquela bagunça. Nós não damos para as nossas crianças uma escrivaninha, bicho. Um cantinho pro cara estudar. Pro cara parar. Pro cara parar. Nós queremos ele nervoso o dia inteiro. No dia inteiro. Daí quando chega com 30 anos ele quer saber de estoicismo. Sim, cara, porque o cara não aguenta mais, né? Sabe, é muito barulho. Dos 6 anos aos 25 anos, na revoada, na loucuragem, entendeu? O cara não pode sentar para fazer o dever de casa. Eu não estou falando de filosofia, estou falando do dever de casa que a professora passa de matemática, de português, de pensar aquilo ali com calma, sabe? Nós não damos isso para as nossas crianças e a gente quer que a filosofia seja importante dentro da sala de aula. Mas nunca, nem na casa do baralho. Nem na casa do baralho. Enquanto nós não pararmos para fornecer instrumentos, para que a pessoa possa começar a pensar por si mesmo cada vez de mais cedo e não pensar pelo feed do celular, não pensar pelo barulho da JBL ou pelo barulho da TV, esquece. E assim, a minha geração já foi mal educada nesse sentido, né? A minha geração... Com quantos anos? Eu tenho 40 e alguns. Né? Tá dentro da minha. 40 e alguns. A nossa geração já foi mal educada nesse sentido. Né? A gente precisou se reorganizar por nós mesmos. Né? Depois, olha, isso aqui é uma coisa importante para mim. Eu preciso de uma mesa para estudar. Esse aqui é o melhor microfone que eu tenho para trabalhar. Esse aqui é o melhor... A filosofia, ela não vai se livrar dos livros nunca. A filosofia, ela não vai se apegar aos celulares jamais. É óbvio que é importante você ter um instrumento, um computador, um celular, para você ver o vídeo, esse que nós estamos gravando aqui, o vídeo do Pondé, o vídeo do Karnal, o vídeo do Barros Filho. É óbvio que é legal esse tipo de coisa. Mas se você não tiver à disposição um lugar para você ficar em silêncio consigo mesmo, fazendo uso dessas coisas que você está absorvendo de maneira crítica, né? De maneira a transformar aquilo em algo humano, em algo razoável para você, pode ter certeza que a gente está perdendo tempo com essa quantidade de ruído que nós colocamos à disposição das nossas crianças e às vezes até em torno de nós mesmos, né? A filosofia fala também sobre Deus, né? O que a filosofia fala sobre Deus? Fala e desfala o tempo todo. Então, a filosofia tem essa relação, né, com o místico, com o não físico, que é uma relação bastante ambígua, né? Por um lado, ela depende dessas experiências, porque nós, enquanto seres humanos, e a filosofia depende muito da finitude do indivíduo. Não haveria filosofia se nós não morrêssemos. Não haveria filosofia se nós não tivéssemos dúvidas a respeito de como vai ser o nosso futuro sem nós aqui, né?
Mas aí, às vezes, eu me pergunto, o que que haveria? Haveria matemática? Haveria ciências rígidas? Nós teríamos nos preocupado com essas coisas se nós fôssemos autossuficientes, se nós fôssemos eternos, se nós... Com toda certeza, não. Então, a filosofia ela depende muito dessa intervenção da nossa finitude. A filosofia existe em virtude da intervenção, da relação que nós temos com a nossa finitude. Essa relação entre filosofia e divino, ela se dá dentro da filosofia de várias maneiras. Mas uma das principais delas é com a metafísica, que é uma disciplina da filosofia. Assim como outras disciplinas que eu citei aqui. A disciplina política, a ética, a matemática rebuscada, que depende de uma filosofia geométrica ou aritmética. Essa metafísica, ela é um tipo de maneira que os filósofos têm para se relacionar com Deus. Metafísica e ontologia. A metafísica, fundamentalmente, se preocupa a respeito de 3 perguntas fundamentais. E pode parar para pensar aqui com o teu ouvinte, com o teu teleassistente no YouTube. Fundamentalmente, a pergunta a respeito de se Deus existe. Fundamentalmente, a pergunta a respeito de se Deus existe, se nós somos livres naquilo que nós fazemos. E claro que as religiões explicam isso através do mistério, né? Dizem que nós somos livres em virtude da graça divina, que nos concedeu essa graça, e fundamentalmente a respeito da imortalidade da alma. Repito, como nós somos finitos, nós queremos saber o que vai acontecer conosco quando nós não estivermos mais aqui. O que acontece dentro da filosofia, e dessa relação que ela possui com o divino, ou com a pergunta se Deus existe, quando nós trazemos ela para a metafísica, é que se nós respondemos uma dessas 3 perguntas, sim, nós somos livres. Sim, existe alma depois da finitude da vida. Nós temos que imediatamente dar uma resposta coerente a respeito das outras 2 perguntas. Compreende? Então, quando nós dizemos, sim, eu sou livre, eu tenho que tomar uma posição a respeito de se Deus existe. Ou se existe imortalidade da alma. Quando eu acredito, defendo, tento arrumar argumentos filosóficos, não religiosos, filosóficos a respeito da existência de Deus, eu vou ter que tomar uma posição a respeito do que vai acontecer com a minha alma quando eu não estiver mais aqui. Com a sua também. E eu tenho que tomar uma posição de se Deus existe, com essas características que eu acho que ele existe. Ele é onipotente, ele é onipresente, ele é onisciente, ele tudo sabe, ele tudo pode, ele tudo vê. Eu tenho que dar uma resposta a respeito da minha liberdade. Como assim? Ele tudo sabe, ele tudo pode, ele tudo vê, ele conhece a eternidade e eu sou livre. Então, essas perguntas elas precisam ser ajustadas. Essa é uma das maneiras com as quais a filosofia se relaciona com o divino. Com essa coisa que algumas religiões chamam de Deus, Alá ou o que quer que seja. Tá? Isso é metafísica. Uma outra maneira da filosofia se relacionar com Deus está ligado a uma ideia de ontologia. A ontologia é uma outra disciplina da filosofia com a seguinte pergunta: o que é o ser enquanto ser? E é mais ou menos essa definição de o ser enquanto ser que a maioria das pessoas dá para uma entidade divina. É aquilo que é enquanto é. Essa é uma maneira de se relacionar com Deus, porque a formulação dos conceitos filosóficos, o que é a matéria, o que é a forma, o que é a unidade, o que é o universal, todas essas perguntas, elas também estão relacionadas a essa entidade que é o ser enquanto ser. Né? Então, essa é uma outra maneira de você pensar a filosofia e a relação que ela tem com Deus. Com isso, nós chegamos à conclusão de que Deus existe? Obviamente não. Com isso, nós chegamos à conclusão de que Deus está morto? Alguns diriam que sim, mas não é uma resposta também definitiva para essa pergunta. A maioria dos filósofos acadêmicos, diferente dos filósofos da religião, eles vão se apresentar de maneira muito agnóstica com relação a essas 2 disciplinas, tanto a metafísica quanto a ontologia. Eles vão ignorar, né, as perguntas centrais para continuar operando suas filosofias, a ética, a política, independente das respostas que nós damos para essas perguntas.
Porque se Deus existe, as respostas que nós dermos para essas perguntas elas vão estar certas. Se Deus não existe, as respostas que nós vamos dar para essas perguntas vão necessariamente se aproximar cada vez mais de uma retidão na maneira em que nós melhorarmos essas respostas, melhorarmos a retidão das perguntas em torno de ética, de política, de matemática. Muitas pessoas, muitos matemáticos importantes, eles são crentes, eles acreditam porque eles veem ali um conjunto, uma beleza tal que se aproxima da divindade. Mas quando eles estão produzindo aquela filosofia da matemática, eles vão se comportar de maneira fundamentalmente cética ou às vezes até ateia. Tá? E é isso. Essa é a maneira com a qual a filosofia com Deus. Se relaciona com Deus. E por que tem essa... não sei se é uma... Acho que virou uma piada sem graça, mas é o que todo mundo diz. A maioria diz que todo o filósofo é ateu. Essa máxima é verdadeira? Não é verdadeira. Assim, existem filósofos religiosos e fundamentalmente crentes. Crente, aqui eu não estou usando a palavra crente para identificar um neopentecostal, aquilo que nós temos como um crente contemporâneo. Entendo. Crente é aquele que acredita que sim, existe imortalidade da alma, sim, existe livre-arbítrio, é uma graça divina, e sim, existe uma entidade que nós chamamos de Deus, que tudo sabe, que tudo pode, que tudo vê. Essa é a definição de um crente. Mas não necessariamente essa pessoa vai ser um mau filósofo. Não, muito pelo contrário. Existem excelentes exemplos na história da filosofia, na Idade Média, de excelentes filósofos fazendo metafísica séria, ontologia séria, e eles fundamentalmente são crentes. Então, assim, a modernidade deu para o filósofo esse ar de ateísmo meio que militante. Acho que eles também pegaram essa fama, né? Porque questionam, né? E a religião, ela tem muito isso, assim. Eu sou evangélico, né? Cristão há muitos anos já, 30 anos. E uma das coisas que mais incomodava os meus pastores eram os meus questionamentos. A filosofia, ela não serve ao dogma. A filosofia, ela não serve ao dogma. Ela é livre. Existe o espaço do dogma religioso, cada vez mais, e talvez infelizmente, ocupado dentro das nossas sociedades. E existe o espaço da filosofia. Quando você tem algo engessado, pronto, acabado, e aquilo não pode ser questionado, você não tem filosofia. Né? Você cria um ambiente fundamentalmente antifilosófico. Aí você pinta a parede da igreja de preta, você obriga todo mundo a se vestir com um uniforme para ir para a igreja ou coisa do tipo. Esse é o ambiente do dogma. Mas assim, para responder a primeira metade da tua pergunta, de onde surgiu essa fama de que os filósofos eles são ateus? Isso é fundamentalmente algo do século XIX. A filosofia materialista do século XIX, fundamentalmente utilitarista e, por um lado, e positivista, por outro lado, ela deu essa capa de, eventualmente, associar a filosofia necessariamente apenas à solução das questões que são muito materiais da sociedade. Né? Perguntas do tipo, qual é a melhor forma de governo? Se você ficar permitindo que o dogma das pessoas invada essa pergunta a todo momento, você vai acabar dentro de uma sociedade teocrática. Sim, né? sim. E o materialismo evita isso. A filosofia materialista protege quer trabalhar com a lógica, a sociedade de respostas dogmáticas. Né? Repito, tanto o utilitarismo quanto, eventualmente, o positivismo do tipo marxista. Eles protegem a nossa sociedade dessas respostas dogmáticas. Evita que a gente engula, de qualquer maneira, essas respostas que são muito dogmáticas. Mas não significa que a gente vai resolver o problema sem um grande acordo filosófico também em torno de respeito às religiões, em torno de respeito à diversidade cultural, étnica. Essas coisas, elas também foram muito mal compreendidas dentro dessa filosofia materialista do século XIX, que chegou em nós com muita força. Eu costumo dizer o seguinte, a gente é muito influenciado pela a tecnologia da década de 80. Tá? É claro que a gente acha que um celular, que YouTube, Instagram, é claro que a gente acha que essas coisas elas são muito tecnológicas. Mas a tecnologia grossa que chegou e que influencia as nossas gerações até hoje, ela está muito presa à década de 80, ao desenvolvimento tecnológico da década de 80 e de 90. Na filosofia,
os últimos movimentos realmente influentes, que realmente que deram assim um perfil social muito delimitado, estão ligados ao século XIX. O século XIX, ele é o século que nos moldou politicamente, eticamente. A Revolução Industrial, ela tem muita influência dentro do positivismo, dentro do marxismo, dentro do utilitarismo, dentro dessas filosofias que são fundamentalmente positivistas. E essas filosofias de cunho muito material, elas moldaram o século XX. E elas estão no século XIX. E essa influência, ela é tão grande que ela não pode vir sem uma reação. Como os religiosos se movimentam de maneira antifilosófica? Eles se movimentam de maneira a tentar rechaçar com os seus dogmas esse tipo de filosofia. Então, eles observam que o liberalismo é uma corrente econômica fundamentalmente do século XIX. Então, surge uma teoria dentro da igreja que vai tentar combater os excessos desse liberalismo. Né? Na Igreja Católica, isso é a teologia da libertação. Né? Então, a sociedade do século XIX, nietzschiana e tal, com muita influência, que chegou no século XX através de Foucault, ela é fundamentalmente ateia. Ela não aceita respostas religiosas, respostas fundamentadas em dogma. Como que a sociedade vai reagir a esse tipo de filosofia que eventualmente pode provocar excessos? Ela vai se movimentar dentro dos seus dogmas específicos para combater esse tipo de filosofia. Tá? Então, a filosofia, ela vai ser atacada por todas as frentes, a todo momento, e em todos os períodos da história da humanidade. Mas, fundamentalmente, em virtude do fato de nós termos uma formação cultural, uma formação tecnológica muito presente no século XIX, que é um século muito materialista, que é um século fundamentalmente materialista, que você tem essas reações eventualmente que vêm com o dogma e não com a metafísica. Se viessem com a metafísica tradicional, né, com as pessoas discutindo essas questões que a gente está tratando aqui dentro da universidade, essas reações não seriam tão fortes. Esse choque não seria tão forte. Mas esse choque ele vai continuar existindo e nós vamos precisar consertar o nosso barco social com ele no mar. Essa é a má notícia. Não tem um porto seguro. Tira o barquinho do mar, leva ele para um porto, coloca ele em cima de uma âncora e vamos tapando os buracos aqui. Ele bateu em muitas pedras. Não dá. Não dá. Nós vamos consertar esse barco com ele na água. E é difícil. Você vê a conjuntura política atual do país, né? Um país dividido. Uns acreditam que Deus... Uns usam a bandeira a Deus, né? Para seus fins. A gente tem um movimento muito grande hoje aí no Brasil, politicamente falando, né? Que usam a Deus para atingirem os seus objetivos. Isso não é de hoje, já é de muito tempo. Quando tu fala na questão da sociedade tomar as decisões baseadas em lógica, na lógica mesmo, e não na questão religiosa, isso é fundamental para uma sociedade bem estabelecida, né? Uma democracia bem estabelecida. Não quer dizer que você não pode seguir suas religiões, ou que você não... Não é isso. É que uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Dentro do cristianismo tem um filósofo que é pregador, apóstolo Paulo, que falava sobre essas coisas, né? Ele falava sobre essa questão de você ser racional, né? O seu culto, ele precisa ser racional. O que a gente vê hoje, por exemplo, eu vou falar, né? O que se vê hoje com o bolsonarismo, que ele tomou essa bandeira religiosa para ele e usa ela para seus fins, esse uso da massa, cara, eu não vejo isso com bons olhos, né? A gente vive a gente precisa estabelecer essa democracia de forma racional mesmo, né? E qual é a tua opinião em relação a isso? Veja só, assim como existem respostas enérgicas vindas do dogma para cima dessas correntes filosóficas ateias do século XIX... Desculpa, professor, só para me completar rapidinho. Tem a ver de consertar o barco com ele... Tem a ver com em alto isso. mar ainda? Eu acho que sim. Eu acho que sim.
Fundamentalmente, eu acho que sim. Movimentos políticos extremistas, eles surpreendem muito aquelas pessoas que não estão preocupadas com história e com filosofia. Não gosto de pensar. O cara não, ele surpreende. Não existe absolutamente nada de novo em movimentos extremistas. Isso aí é história contada, isso foi contado diversas vezes na história da humanidade. Essas coisas, elas foram... O que muda, o que se altera é o tipo de bandeira ao qual esses indivíduos se agarram. Quando você tem, por exemplo, esses movimentos que você citou, muito fantasiados de conservadores, são pessoas que não entendem o que é um movimento político genuinamente conservador. Conservador é a conservação da instituição. É você querer consertar uma instituição que nós julgamos muitas vezes deficitária, com problemas, consertar ela sem destruir ela. Como a gente brincou, né? O barquinho precisa ser consertado dentro da água, com a água batendo no casco ali a todo momento. Quando você tem um movimento pretensamente conservador que sugere a dissolução das instituições, você tem qualquer outra coisa, menos o conservadorismo. Muito pelo contrário, você tem um movimento que se apega a uma bandeira pretensamente conservadora, mas que está fazendo uso de artifícios daquele movimento que ele combate, que é, eventualmente, movimentos marxistas revolucionários, que gostariam da dissolução de todas as instituições para a fundação de um Estado baseado fundamentalmente na força do proletariado. É outra coisa que você quer. Isso é tudo menos conservadorismo. Então, essas coisas, elas não surpreendem as pessoas que de fato olham para a história, que de fato olham para essa visão sistêmica de uma maneira filosófica genuína. E existe muito de filosofia na história que estuda esse tipo de movimento. Mas qual que é a vantagem operacional desse tipo de procedimento, né? De você defender uma coisa e se apegar às armas do seu inimigo, né? As armas que você não defende. Essas coisas arregimentam massas. Elas arregimentam volumes muito grandes de pessoas. Eu não acredito, eu não sou otimista a respeito do fato de que nós vamos transformar a nossa sociedade num grande conjunto crítico, racional, vivendo bem consigo mesmo. De fato, eu não acho que isso vai acontecer. E essa maneira com a qual as pessoas arregimentam essas massas, ela está muito mais ligada hoje ao elemento do dogma. Ela é muito mais fácil de você manipular esse tipo de pessoa dentro de uma igreja do que dentro de uma universidade. Tá? Já foi mais fácil de você conseguir essa massa dentro da universidade? Talvez já tenha sido. Transformar grupos universitários em cartilha, em dogma, já foi. Já foi muito mais fácil você fazer isso dentro da universidade. Na década de 70, na década de 60, mas hoje é muito mais fácil você fazer isso dentro de uma igreja do que dentro da universidade. E aí você tem uma representatividade muito grande dessa população cristã e evangélica. E aí o cara se usa disso, né? É impressionante, cara de pau. E aí você tem um outro lado que também propõe isso que você tá dizendo também, né? Tem essas que permeiam a história, por exemplo, da esquerda aqui no Brasil. Eu falei de bolsonarismo, vou falar também de esquerda aqui. Soluções abruptas, né? Soluções que julgam que as instituições precisam ser destruídas, elas existem em ambos os lados, né? Isso aí, cara, não é saudável para nenhum lado, né, professor? De fato. Professor, estamos chegando no nosso tempo aí, limite. Eu queria te convidar mais uma vez para vir aqui, pra gente terminar esse papo, com porque toda tem certeza. muito papo ainda aqui pra gente falar. A gente troca o tema, mas a gente não perde a filosofia de vista, não. Pronto. Muito obrigado. Como é que faz para encontrar o professor Everton? Eu sou professor da Universidade Federal do Amapá, você pode me encontrar. Pode ir lá. Mas tem redes sociais? Eu uso redes sociais, sim, mas eu uso muito pouco, né? Eu uso um blog chamado Interurbano 25. Interurbano 25? Interurbano 25, Interurbano 61. O Júnior trocou o número lá do Interurbano. Interurbano 61 é um blog que a gente tem usado hoje para divulgação de filosofia política. 65? 61, prefixo de Brasília, 61. Interurbano 61. Isso mesmo. Ou Sempre Tom no Instagram. Mas eu não gosto de usar o Instagram. Sempre penso que estou trabalhando para alguém que eu não sei quem que é.
Eu não gosto. Mas rola isso mesmo. E pra você que ficou até aqui aí, gostou do papo? Então, pô, manda pro papai, pra mamãe, compartilha pra todo mundo aí. E se chegou até aqui, dá o joinha no vídeo também, se você gostou. E lembre-se de se inscrever no nosso canal, tá bom? Agradecer aqui a Margot Carvalho, que tá ali no comando das máquinas, junto com o Léo, que é o nosso estagiário, que tá aqui também. Dá um oi aí, Léo. Bom dia, pessoal. Dá só um oi, Léo. Meu Deus. Valeu, Léo. E a Vanessa também, Nascimento, que trabalha aqui na nossa produção também, ajudando a gente a marcar essas pautas. E para você, meu muito obrigado. Continue com a gente aí, vasculhe aqui no nosso canal, tem um bocado de vídeo bacana, interessante, que eu acho que você também vai gostar. Valeu e até a próxima. Obrigado, professor. Até a próxima. Eu que agradeço. Valeu. Tchau.